Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Se tiver dificuldade, olha aí no índice, vai ter o texto na tela também. Acompanha, por favor, aí. Hoje eu quero falar sobre o que nós precisamos saber quando Deus diz não. Não é quando tudo diz que não. Não é quando as circunstâncias dizem não. Não é quando as coisas ou as pessoas dizem não para nós, mas é quando Deus diz não para nós. Nós vamos ver o que nós precisamos saber sobre isso, então, nessa noite, em nome de Jesus, embasados aqui na Bíblia Sagrada. Segundo Samuel 7, de 1 em diante, que diz assim: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. A arca era um móvel quadrado, uma caixa que tinha ali dentro as 2 tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, o cajado, a vara, e o maná que havia descido no deserto, e representava a presença íntima, a presença máxima de Deus no meio do seu povo. Então essa arca, essa caixa, estava guardada, alojada numa tenda, e Davi fica preocupado com isso. Versículo 3: disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Interessante isso, um homem de Deus fala isso, Davi se empolga, sonha, e o profeta vai e incentiva. Só que olha só, porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel. Falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, ou seja, quando você morrer, Davi, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Amém e amém. Gente, capítulo 2, quando nós falamos na semana passada sobre como nós sobrevivemos às perdas, capítulo 3, capítulo 4, nós vemos aí que Davi então toma o trono de Israel, ele cumpre aquilo que Deus havia prometido 10 anos antes, ungindo como rei de Israel. Ele é colocado então sobre o trono, mas gente, a vida até ali não foi só flores. Ele enfrentou diversos problemas com as pessoas que o auxiliavam, inclusive morte de algumas dessas pessoas que o ajudavam até ali, pessoas valiosas. No capítulo 6, Davi traz a arca, ela não estava em Jerusalém, e Davi traz a arca até Jerusalém. Então, foi aquele episódio que Uzá, quando a arca estava sendo carregada numa carroça, puxada por alguns bois,
e essa carroça passa numa pedra e a arca vai caindo, e Uzá, que estava por ali, que estava conduzindo, ajudando a conduzir essa caixa, essa arca, foi colocar a mão para não permitir que essa arca caísse. Ele foi morto, fulminado ali naquela mesma hora. A Bíblia tem algumas coisas interessantes e compensa uma hora a gente pensar sobre isso também. Mas eu só estou falando isso para dizer que Davi vai tomando algumas atitudes, e a vida até ali, gente, não foi somente flores para Davi. Mas ele consegue trazer a arca para Jerusalém, e ela fica numa tenda lá em Jerusalém. E aqui no capítulo 7, quando Davi então experimenta um tempo de paz, não tinha guerra mais, Davi não tinha que ficar indo para o campo de batalha, teve um sossego interno também, dentro do próprio Israel, acabou aquele mata-mata, aquela confusão, aquelas dificuldades que Davi enfrentou como rei ali no meio do seu povo. Nesse tempo de descanso, Davi então toma uma decisão, ele pensa, ele tem um pensamento, e esse pensamento é dele. Esse pensamento nem foi necessariamente um pensamento de Deus, como tantos pensamentos que nós temos. Davi então quis, e Davi sonha. E ele morava já numa casa bacana, uma casa de cedros, uma casa bonita. Ele então também quis fazer um lugar para a habitação da arca, que simbolizava, guarde isso, a presença de Deus no meio do povo. E ele procura Natã, que era o homem de Deus, que era o profeta. E Natã logo incentiva. Mas quando Natã chega em casa, Deus fala para Natã: Natã, não é isso. Volta lá e fala para Davi. E aqui nós já aprendemos alguma coisa. Às vezes, nós vamos buscar conselhos de pessoas de Deus, e pode ser que essa pessoa nos dê um conselho hoje, e possa aparecer amanhã e falar assim: rapaz, eu estive pensando melhor, não vamos caminhar por aí não, não vamos fazer assim não. É bom ouvir, porque pode ser que Deus tenha falado na Bíblia, falado de alguma maneira no coração dessa pessoa, e é de bom alvitre, e é de bom entendimento, e é de bom conselho, é de boa atitude ouvirmos isso, e foi isso que Natã fez, e vai lá e fala com Davi: Davi, não, você não vai construir, não é você que vai construir um lugar para a habitação da arca do Senhor. Então Deus disse não a Davi. E isso, gente, nos remete a pensar em coisas que tanto na vida nós já pedimos a Deus e nós até hoje não recebemos. E nós até hoje não tivemos. Fizemos planos bem elaborados, mas que não foram adiante. Pedimos coisas, pedimos realidades que são legítimas, que são boas até mesmo do ponto de vista de Deus, e a resposta, pelo menos até hoje, foi um grande não. Deus ainda não nos concedeu isso. Deus não nos deu isso. Em 1996, no segundo semestre de 1996, eu morava em Patrocínio, no interior de Minas, fazia o meu primeiro curso teológico. E uma sobrinha minha morava em Goiânia, com 4 anos ela foi atropelada. E ela ficou vários dias no hospital, na UTI, e nós orávamos a Deus, clamávamos ao Senhor: Senhor, guarda a Ana Rafaela, Senhor, restaura a saúde plena da Ana Rafaela. Senhor, ela foi atropelada, uma vida inteira pela frente, meus irmãos. 2 semanas depois, eu estava lá em Goiânia, agradecendo a Deus e chorando bicas, na sepultura da minha sobrinha de 4 anos. A resposta foi não. Deus disse não. O fato é, gente, é que algumas vezes Deus nos diz não. E o problema dessa geração com Deus é isso, a geração mimada. Nunca ouviu um não. E Deus, às vezes, diz não para nós. E nós achamos que Deus é uma fada madrinha, é o gênio da lâmpada. Mas o gênio da lâmpada, ele é encontrado, ele precisa ser manipulado por nós para se manifestar. O nosso Deus não, ele é pessoal, e ele é soberano, ele é maior do que todo o universo, e ele tem o controle de tudo, e ele sabe o que é melhor para nós, e ele sabe o que ele tem para nós. E é por isso que tantas vezes nós recebemos não de Deus. Já buscamos, e pode ser que alguns hoje aqui estejam vivendo essa situação. Tem uma oração que faz há anos, ou teve uma oração que fez, era uma coisa extremamente legítima, como pedir o retorno da vida dessa menininha, da minha sobrinha, e Deus disse não. E quando Deus diz não para nós, às vezes nós começamos a duvidar da bondade de Deus, ou até mesmo começamos a duvidar de nós. E no geral nós vamos buscando razões que expliquem este não de Deus, nós queremos entender esse não de Deus, e é natural. Eu não sou desse tipo de crente
que acha que assim, que a gente tem que, olha, meu irmão, deixa eu te falar, nós temos que nos submeter caladinhos, nós temos que não falar. Não sou desse tipo de gente. Até porque quando a Bíblia lá em Tiago fala da paciência de Jó, aqueles que já leram o livro de Jó se surpreendem. Porque tantas foram as vezes que Jó não teve paciência. Já ali nos primeiros capítulos, quando ele começa a passar por todas aquelas tragédias, ele fala assim: Senhor, o que é isso? O Senhor perseguindo o seu verme. Eu não posso medir força com o Senhor acha que eu sou o quê? Eu não aguento. E eu sou a favor, sim, de quando Deus faz alguma coisa e permite alguma coisa na nossa vida que dói, eu sou a favor de curtir isso, de entender isso, de questionar isso com respeito, é claro, de lamentar isso, como nós já vimos aqui. E quando Deus diz não, não há nenhum problema em entendermos por quê, em saber por que diz não. E hoje, com a graça de Deus, nós queremos ver isso. O que nós precisamos saber quando Deus diz não para nós ou para alguém que está perto, próximo de nós? Em primeiro lugar, nós precisamos saber que quando Deus diz não, não se trata, gente, necessariamente de uma disciplina, de um castigo de Deus ou de algum tipo de rejeição de Deus. Nós vemos isso do versículo 4 ao versículo 7. Nestes versículos, Deus simplesmente diz não a Davi. E Deus não dá muitas explicações. Não diz que é porque Davi não tinha dignidade. E não diz que a razão de Davi ter recebido aquele não, que era uma coisa boa, ele queria construir um lugar para a arca de Deus ficar ali guardada, ser cuidada ali, era uma coisa boa, mas Deus não diz também que era porque Davi tinha alguns pecados nas suas costas. Ele tinha algumas mulheres, ele tinha mentido, ele tinha mandado matar um rapaz que aparentemente era inocente, ou ainda, Deus não diz de jeito nenhum que esse não a Davi significava algum tipo de rejeição a Davi, de jeito nenhum. Mas sabe, gente, preste atenção nisso, não é incomum, quando nós pedimos muito a Deus algo, quando oramos muito por este algo, nos consagramos para isso, e aquilo não vem, não acontece, a tendência é começarmos a pensar que nós cometemos algum ou vários pecados. E agora, Deus está nos castigando, não nos dando isso que nós estamos pedindo. Nós pensamos muitas vezes assim. Quantas vezes, ontem mesmo num atendimento que confesso, meus irmãos, que machucou meu coração, me fez me sentir um nada diante de Deus, e a pessoa dizia: pastor, o que eu fiz? O que aconteceu? Eu disse: meu Deus do céu, não aconteceu nada. De jeito nenhum, ainda bem que estava preparando essa mensagem, ainda bem, ela estava borbulhando na minha cabeça. Eu falei: minha filha, de jeito nenhum, não pensa assim, para com isso. E eu sei que é muito difícil, gente, é muito difícil a gente passar por isso, porque às vezes nós já buscamos, pedimos, jejuamos, temos feito tudo certinho, buscamos conselho, lemos a Bíblia, somos dizimistas, vamos ao culto de quarta, amém, aleluia, glória a Deus, o melhor culto de quarta-feira que a missão tem. A gente vai nos outros cultos, vai em todos os cultos, busca a Deus, e Deus diz não, e aí a gente começa a pensar que Deus está nos punindo por algum pecado, e para piorar a situação, ainda encontramos pessoas para falarem isso. De repente foi porque aconteceu alguma coisa, vamos fuçar aí, vamos mexer, vamos dar um pente fino na vida e na alma aí, vamos dar um baculejo nisso aí para descobrir o pecado pelo qual Deus está dizendo não. E às vezes, meus irmãos, tem gente que passa a vida inteira, ou vários anos, muito tempo, tentando resgatar na sua memória algum pecado que justifique esse não de Deus. E daí, alguns ainda dizem que estamos fora da vontade de Deus, e daí vai surgindo culpa, uma falsa culpa, mas surge uma culpa, isso consome, nos faz sentir inferiores, e muitos passam a andar de cabeça para baixo e começam a questionar o cristianismo e a verdade da Bíblia e a bondade desse nosso Deus. E aí vem também o sentimento de rejeição. E isso piora, porque é não incomum vermos pessoas que não estão se esforçando para andarem com Deus e têm exatamente aquilo que a gente pediu a Deus. Me lembro de uma vez a Edmeia falando que onde o ministério lá, a casa de Marta e Maria, ou de Maria e Marta, estava precisando de uma caminhonete. E todo lugar que ela ia,
Uma pessoa, não, só precisa de uma caminhonete. Ela já vinha orando por essa caminhonete, pedindo a Deus essa caminhonete, os recursos para comprar essa caminhonete. Um dia ela falou, Senhor, todo mundo já viu que a gente precisa de uma caminhonete, só o Senhor que não. Só o Senhor que ainda não entendeu isso. E aí ela dizia que, aí via aquele monte de caminhonete, é Hilux, é não sei o quê, um monte de caminhonete passando, e ela lá, e gente ímpia, gente que não tem Deus no coração. E aí, às vezes, o sentimento é esse, Deus não gosta de mim. Porque eu estou pedindo isso para Deus, o fulano que não está nem aí tem. E aí nós começamos a pensar, não é possível. Tem algum pecado guardado em algum lugar na minha história. E aí, gente, bate uma tristeza, bate uma dor no nosso coração, bate um sentimento de que a gente está sendo rejeitado ou que Deus está nos castigando por alguma coisa. Porque parece que Deus some, parece que Deus se cala, parece que Deus se retira para longe, porque deve estar com raiva de mim, com raiva de nós, por algo que nós tenhamos feito em algum tempo, em algum lugar, em algum momento da nossa vida. Olha, meus irmãos, se Deus disser não para nós, e se de repente for por causa de algum erro que nós cometemos, uma coisa é certa, Ele vai deixar claro para nós. Deus não nos deixa no escuro. Deus não nos deixa no escuro o resto da vida, não. Ele vai responder e vai falar para nós. Mas caso contrário, nós não precisamos nos matar pensando que as negativas de Deus são castigos ou rejeições que Deus tem para nós. Não foi este o caso com Davi. Deus não tinha nenhuma punição e nenhuma rejeição para Davi. Essa é a primeira coisa, é a primeira verdade que nós precisamos saber quando Deus diz não para nós. Nem sempre, quando Deus diz não, não quer dizer que se trata necessariamente de disciplina ou de rejeição. Segundo, o que precisamos saber quando Deus diz não para nós? Segundo, precisamos saber que quando Deus diz não, pode ser que este sonho, que esse pedido, que esse projeto, que esse desejo, que essa necessidade não seja a vontade de Deus naquele momento para nós. Nós vemos isso do versículo 8 ao versículo 11. Deus então manda Natã, e através de Natã, diz para Davi o seguinte, olha Davi, eu tenho um chamado específico para você, versículo 8. Eu te tirei da malhada, de detrás do rebanho das ovelhas, e te fiz rei, príncipe. O que Deus está dizendo para Davi é o seguinte, olha Davi, o meu chamado para você é de ser rei, é de governar o povo, não é de ser construtor, não é esse o seu chamado, o meu chamado para você não é esse, a vocação, a minha vocação para você não é essa, não é aí que eu te quero, não é construindo um tabernáculo, até porque Davi, gente, era caprichoso, Davi era zeloso, ele não iria construir qualquer coisinha para Deus, ele estava incomodado porque ele morava numa casa de cedros, numa casa de madeira boa, numa casa bonita, bem trabalhada, então ele queria, olha, se eu que sou um ser humano podre, moro num lugar legal, imagina a arca, que representa a presença de Deus, tem que ser um lugar muito lindo, Davi ia passar anos construindo aquilo, e a gente sabe, quem já mexeu com construção ou reforma de casa, sabe como esse negócio incomoda, como que dá trabalho, como que toma o tempo da gente. Então Deus não queria Davi ali, construindo um lugar para a habitação da arca. Mas qual é o problema disso? Qual é a dificuldade com isso? Sabe, gente, nós bem sabemos que uma pessoa num lugar errado, exercendo uma tarefa para a qual ela não tem habilidades, não tem chamado para aquilo, pode se transformar em um desastre. No seminário eu estudei, formamos juntos, eu e um colega, o chamado dele, claro, era para plantação de igrejas. Ele plantou uma igreja na Grande Goiânia, ele plantou já algumas igrejas na vida dele, e antes de ir para o seminário ele plantou uma e começou a jogar bola com os caras. Ele jogava bola com os caras e depois os caras iam para o boteco tomar cerveja. E ele deixava o pessoal encher o copo dele de cerveja. Só que ele só botava na boca assim, não bebia. Aquele negócio ficava fervendo, né? Aí os caras assim, tá bebendo, não, estou bebendo e tal. No começo era assim, foi evangelizando aquela galera, plantou uma igreja viva, vigorosa lá em Goiânia. Essa é uma delas. Depois do seminário, ele foi mandado para pastorear uma igreja no interior de Minas, depois que nós nos formamos. Aí depois de uns 3 anos, a gente falando junto, eu descobri que o fulano está com depressão. Eu falei, o quê? É uma das pessoas mais alegres que eu conheço até hoje.
Uma das pessoas mais assim, com um senso de humor extremamente aguçado, muito legal. Nós ainda somos muito amigos. Uma das coisas que nós nos identificávamos era exatamente com essas coisas, com um senso de humor. Foi o fulano deprimido, o que é isso? E na conversa com ele, meus irmãos, ficou claro. Colocaram-no para pastorear uma igreja que ele não podia fazer e cumprir o chamado que ele tinha. Olha, pastoreando. Falei, cara, sai daí. Volta, vai para, ou então fica por aí, pede para você plantar uma igreja. Essa não é a sua vibe. Esse não é o seu chamado. Às vezes, então, o não de Deus para nós é para nos preservar de um lugar, de uma situação que vai nos matar. Deus quer nos manter no lugar certo e fazendo a coisa certa, onde nós temos paz e alegria, ainda que não tenhamos sossego. Mas nós teremos ali a paz e a alegria, estaremos no lugar certo, o lugar que Deus tem para cada um de nós. Deus valoriza isso, os dons, os talentos, as habilidades, a nossa vocação, aquilo que nós damos conta de fazer. E pode ser também que talvez Deus diga não para nós, além desse lugar, dessa situação não ser o chamado de Deus para nós, pode ser também que não seja o tempo dessa bênção, desse sonho, desse desejo, dessa necessidade ser atendida. Já pensamos nisso? Sabe, gente, sabia que bênção fora de hora, eu sempre penso isso para mim, bênção fora de hora pode se tornar em maldição. Meus irmãos, quantas pessoas pedem a Deus um filho e quando o filho vem, o filho se torna desculpa para afastar da igreja, para não mais contribuir com o reino de Deus. Às vezes um bem móvel ou imóvel, isso acaba se tornando uma maldição, uma profissão, que às vezes nos tira da presença de Deus. Bênção fora de hora, estando nós despreparados, pode se tornar em maldição. Mas nós sabemos, e Deus também sabe, que receber um não, gente, em geral, não é uma experiência agradável. O que Deus faz então com isso? Já que Ele não nos quer no lugar errado e de repente aquele não pode ser o tempo. O versículo 9 mostra para nós uma verdade maravilhosa. O versículo 9 diz o seguinte, gente. Deus diz a Davi através de Natã: e fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Aqui mostra uma verdade que nós precisamos confiar quando Deus diz não para nós. É a verdade de que aconteça o que acontecer, Deus está conosco. E agora eu quero te falar uma coisa, que um dos trabalhos mais pesados que tem é confiar em Deus. É crer, mesmo contra a esperança, esperar contra a esperança, que Deus está conosco. Deus fala a Davi o seguinte: Davi, eu estive com você em todos os lugares e em todas as situações que você já viveu, experimentou. Eu estive o tempo inteiro com você, nas guerras, fugindo de Saul, nas cavernas, nos vales, nos territórios inimigos. Eu estive com você e te ajudei a eliminar tudo isso. Assim, quando Deus diz não, porque pode ser que esse pedido, que esse sonho, que esse projeto, que esse desejo, que essa necessidade não seja a vontade de Deus para nós naquele momento, nós precisamos entender o seguinte: que Deus está conosco mesmo assim. Mesmo dizendo não, nada vai faltar. Deus vai suprir, Deus vai abençoar, Deus vai guardar, Deus não vai deixar a gente se perder de jeito nenhum, em nome de Jesus. E quando Deus está conosco, gente, nós temos condições de esperar o tempo certo. Nada e ninguém irão nos derrubar ou frustrar o que Deus tem para nós, em nós e para nós. Tanto que um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa o que mesmo, gente? Deus conosco, isso, obrigado. Isso, e Jesus vai ao céu prometendo que Ele estaria conosco todos os dias, em toda e qualquer situação, mesmo, gente, que nós não vejamos, que nós não sintamos. Aliás, nós precisamos voltar, porque a pós-modernidade, uma das coisas que a pós-modernidade tem como característica é exaltar o sentimento, a emoção sobre a razão. Mas a fé, não é que a fé seja só razão, mas se nós permitirmos que a nossa fé acompanhe a nossa emoção, a nossa fé vai ser assim todo dia.
É a nossa emoção que tem que acompanhar a nossa fé, a nossa mente, a nossa vontade de crer em Deus. C.S. Lewis diz que nem um ateu vai ser um ateu consistente se ele prestar atenção nas suas emoções, que são variáveis. Mesmo que nós não vejamos ou não sintamos a presença de Deus, o cuidado de Deus, mas nós temos que praticar o trabalho pesado de que Ele está conosco, está cuidando, guardando e nos dando vitórias todos os dias, em nome de Jesus. Nós temos que crer nisso. Assim, gente, quando Deus está conosco, nós precisamos lembrar que maldições, então, se tornam em bênção. Quando Deus está conosco, as traições se tornam em promoções. O pastor Simonton fala que quando puxam o nosso tapete, eles nos jogam muito além de um passo. Quando Deus está conosco é assim. Quando Deus está conosco, dificuldades se tornam preparo, treinamento. C.S. Lewis diz que dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Quando Deus está conosco, fraquezas se tornam forças, tristezas se tornam alegria, abandono e rejeição são caminhos de Deus para grandes projetos, não só projetos aqui, mas projetos que vão durar eternamente no coração das pessoas e lá na glória celestial. Se Deus disse não, pode ser que Ele disse não, para que nós não cheguemos a algum lugar que nós ficaremos totalmente deslocados e poderemos ficar até doentes, ou porque talvez esse não seja o tempo daquela bênção chegar e a gente colocar tudo a perder, aquilo virá maldição. Mas terceiro e último lugar, o que precisamos saber quando Deus diz não para nós? Precisamos saber que quando Deus diz não para nós, com certeza, é porque Ele tem algo maior e melhor para nós. Do versículo 12 ao versículo 17, vale até a pena citar aqui a paráfrase de Eugene Peterson sobre essa passagem aqui. Diz o seguinte, acho que vai estar aí na tela também. Deus dizendo para Davi através de Natã: você quer me construir uma casa, Davi? Esqueça, eu vou construir uma casa para você. O reino que eu estou preparando não é aquilo que você fará por mim, mas o que eu farei por meio de você. Não vou deixar que você confunda tudo iniciando uma obra de construção por conta própria. Se eu deixar você encher Jerusalém com as visões e os sons do seu projeto de construção, em pouco tempo estará todo mundo atraído para o que você está fazendo e não mais atento para o que eu estou fazendo. É para isto que você está nesse lugar, para tornar visível e representar o que eu estou fazendo, não para chamar a atenção sobre o que você faz. Gente, preste atenção nisso, por favor, em nome de Jesus. Nessa paráfrase aqui, do versículo 12 ao 17, vemos que Deus sabe que a nossa eterna tentação, gente, é o velho e sempre novo desejo de sermos Deus. A essência do pecado foi isso. O diabo colocou no coração de Eva e de Adão que eles seriam como Deus. E aí está a essência do pecado. Todo pecado é isso, é uma declaração de independência de Deus, um desejo de ser Deus. Para sermos de Deus, tem que ser humanos. É a humanidade que nos torna próximos de Deus. E existem pedidos, gente, que fazemos a Deus, que são para nos sentirmos Deus. Tem gente que pede santidade, os pais do deserto, lá dos séculos 2, 3, 4, 5, 6, deixa eu te falar uma coisa, igreja existiu sempre, tá? Que a gente lê a Bíblia e termina em Apocalipse e pensa assim, só voltou a ter crente em 1517 com a Reforma Protestante, com Martinho Lutero, que nós vamos comemorar 499 anos no dia 31, agora na próxima segunda-feira. A gente pensa que ficou 1417 anos sem crente. Não! A igreja de Cristo não morre. E esses homens falavam o seguinte, esses pais do deserto, esses monges, diziam o seguinte, que tem gente que pede a Deus santidade, mas não é porque quer se conformar ao coração de Deus e glorificar a Deus, mas é porque querem que as pessoas as adorem, as encarem como Deus. Isso é o orgulho espiritual, é o pior tipo de orgulho que tem. E sabe, meus irmãos, Deus sabia disso. Podia ser que Davi pudesse se perder. Tiago chega até a dizer o seguinte: pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres.
Talvez Deus disse não, porque isso que você pediu, nós achamos, e o que eu pedi, nós pensamos que isso vai ser bom demais, vai ser certo demais, mas pode ser que não, pode ser que isso vai ser uma desgraça para nós, pode ser que isso vai trazer uma tragédia para nós, pode ser que isso vai nos levar a nos sentirmos um tipo de Deus, aí perderemos tudo que Deus tem para nós, porque foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Ao tomarem do fruto, achando, enganados por Satanás, que eles seriam como Deus, não tem como ser maior, nem igual, porque Deus não tem oposto. Não existe isso, não existe esse dualismo, bem e mal. Não existe, com Deus não existe, Deus não tem oposto, Deus é, pronto, acabou. Não existe isso. Mas quando Adão e Eva, os nossos primeiros pais, e se nós estivéssemos lá, faríamos o mesmo, até pior. Quando eles então tomam do fruto, eles então são expulsos do jardim. Então pode ser que esse pedido que nós temos feito poderia gerar em nós esse desejo de sermos como Deus. E aí nós temos que perguntar, quando formos pedir alguma coisa a Deus, o seguinte: Senhor, para que eu estou pedindo isso? É para esfregar na cara da fulana que eu sou capaz de namorar uma pessoa assim, se assado, ou ter um relacionamento assim? É para quê? Para que isso? É para provar algo para alguém? É para dizer que eu sou capaz? É para me sentir poderoso, o melhor? Nós precisamos perguntar se o que nós estamos pedindo a Deus, se Deus vai ser glorificado com isso que Ele vai nos dar, com o que nós estamos pedindo melhor. Outras pessoas serão abençoadas. Nós temos que perguntar, quando vamos pedir algo a Deus, se isso vai nos tornar mais humildes, mais pessoas melhores, pessoas mais sérias, mais comprometidas com Deus. Esses versículos aqui, nessa paráfrase de Eugene Peterson, também nos mostra que os nossos pedidos não são desperdiçados. Graças a Deus por isso, a boa notícia é essa. Deus vai trabalhar melhor os nossos pedidos. Às vezes, nós vamos pedir coisas absurdas para Deus. Jesus diz até isso, lá em Mateus e em Lucas, que qual é o pai que, se o filho pedir pão, vai dar uma pedra? Não é? Mas às vezes nós pedimos pedra e escorpião para Deus. Mas isso não quer dizer que Deus vai olhar para esse pedido maluco nosso e vai desdenhar, porque Deus sabe que uma das características mais essenciais da nossa humanidade, que Ele mesmo criou, é o desejo. O desejo representa muito quem nós somos, a nossa alma, a nossa essência que Deus criou. Davi então tem um pedido, Deus diz não, mas Deus vai e trabalha melhor o pedido de Davi. Olha, Davi, você quer construir uma casa para mim, mas deixa eu te falar, melhor do que isso, eu vou construir uma casa para você. Essa casa foi construída por Salomão depois, que é o templo de Jerusalém, onde hoje é construído a mesquita de Omar, né, que está ali, é um espinho, como dizia um professor meu de seminário, é um espinho na garganta do judeu, porque ali era o lugar do templo de Jerusalém, onde Abraão foi sacrificar Isaac, onde Davi ofereceu o sacrifício para cessar a praga, lá em 2 Samuel 24, nós vamos ver isso lá ainda, se Deus quiser, daqui a alguns dias, se Deus quiser. Salomão constrói o templo de Jerusalém, mas só que Jesus aqui, do versículo 12 em diante também, nós já temos uma referência à nova aliança em Cristo. Deus estava falando para Davi que ele iria construir uma casa, um reino espiritual, que se estende a mim e até você, hoje aqui em Vila Velha, que foi construído por Jesus, que também é descendente de Davi, ou seja, o não de Deus nos deixa vazios, sem nada, mas Ele apresenta que Deus tem realidades muito maiores e muito melhores para nós, em nome de Jesus. Eu quero contar para vocês aqui rapidinho a história de Oswald Smith. Nasceu em 1890 e morreu em 1986, incríveis 96 anos de idade. Canadense, apaixonado por missões, queria ser missionário, mas por causa da sua saúde, ele era sempre reprovado nas juntas de missões para ir para o campo missionário. Passou anos e anos tentando ser missionário fora, orava a Deus, jejuava ao Senhor, nunca conseguiu, nunca nenhuma igreja, nenhuma junta missionária o enviou para o campo missionário. Mas ele foi ordenado pastor. Então ele planta uma igreja, que existe até hoje, é uma igreja viva e vigorosa, parece-me que é a maior igreja do Canadá, lá em Toronto, chamada Igreja dos Povos, pastoreada hoje pelo seu filho. Essa igreja sustenta centenas e centenas de missionários há décadas. Olha só. Ele não foi para o campo missionário.
mas a igreja dele sustenta missionários no mundo inteiro. É isso que Deus faz comigo e com você. Quando Ele nos diz não, é porque Ele tem algo maior e melhor para nós. É por isso que nós podemos pedir, porque Deus vai trabalhar melhor o nosso pedido. O pedido pode ser maluco, porque às vezes a gente pensa assim, bom, se Deus diz não, então não vou pedir não, é para pedir qualquer coisa. Jesus fala, pedi, pedi, e dá-se-vos-á, buscar e acharei, pede. Tiago também fala, pedis e nada tendes, porque não pedis. E outro, o Espírito Santo trabalha na nossa oração, vai trabalhando, então a ideia é pedir mesmo. Porque Deus, mesmo que Ele diga não, vai trabalhar na nossa vida. E esse pedido, gente, não vai ser desperdiçado. Eu quero te encorajar, você que tem pedido uma família, você que tem pedido um cônjuge, você que tem pedido um emprego bom, melhor, você que tem pedido uma casa, você que tem pedido uma vida santa com Deus, você que tem pedido libertação, continua, 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 em nome de Jesus. Eu quero concluir. Eu sei, gente, que receber um não é uma experiência agradável, mas é necessário tantas vezes. Nós sabemos que crianças que cresceram sem ouvir não, hoje são jovens e adultos, maridos, mães, pais, esposas, que não têm limites, expostos e enfiados em vícios, em uma vida improdutiva, têm dificuldade de viver em sociedade, de se relacionarem com as pessoas, porque não conheceram limites. O não, então, é uma necessidade. O não é uma necessidade para a afirmação e para a experimentação da vida em plenitude. O não nos ensina a convivermos com limites. E é por isso que não poucas vezes Deus nos diz não. E ainda bem que Ele faz isso. Só que Ele é tão bom. Ele é tão bom. Que Ele explica para nós o que nós precisamos saber quando Ele diz não para nós. Primeiro, Ele ensina que quando Ele diz não se trata necessariamente de castigo, de disciplina ou de rejeição. Ele diz que quando Ele diz não, pode ser que esse sonho, pedido, projeto, desejo, necessidade, não seja a sua vontade para nós naquele momento, naquele tempo. E pode ser também que quando Ele diz não, com certeza, é porque Ele tem algo muito maior e muito melhor para nós. Você está passando por algum não de Deus? Você experimentou algum não de Deus? E carrega dores e traumas e lutas por isso, decepção, tristeza, raiva de Deus, raiva de igreja, raiva de crente, raiva de pastor, raiva de tudo, raiva de todos, raiva do mundo, raiva de si mesmo. Temos passado por algum não? Como temos nos sentido em relação a isso? Castigado, rejeitado, confuso, desanimado? A continuação do texto que nós não lemos, do versículo 18 ao versículo 29, Davi não fica assim. Davi aceita e se alegra, Davi agradece, Davi se sente valorizado, ele fala assim, Senhor, já que o Senhor resolveu fazer uma casa para mim, Senhor, fica à vontade, não tem problema nenhum, chega junto, está liberado, pode fazer. É assim que temos que enxergar os nãos de Deus, porque Deus tem algo maior e melhor. Jesus recebeu um não. E louvado seja, porque Jesus recebeu aquele não. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, se essa não é a sua vontade, eu estou submisso à sua vontade. Imagina se Deus tivesse falado, meu filho, a dor vai ser grande. Então eu tenho poder para te libertar da cruz. Porque deixa eu te falar uma coisa, a dor da cruz não foi a morte da cruz. Não foi a morte física. A dor da cruz foi porque o Hades, o inferno. E o que é o inferno? É o castigo de Deus, é o castigo que é do tamanho de Deus, porque o pecado ofendeu a Deus, desceu sobre Jesus, pega toda a podridão do meu e do seu pecado, do nosso pecado, de toda a humanidade, de todo o tempo, de todas as eras, foram lançados sobre Jesus. Imagina se Deus tivesse respondido, sim, Jesus, sim, filho. Se o Pai tivesse respondido, sim, tudo bem, vou te livrar da cruz. Você acha que existiria missão Praia da Costa? Você acha que existiria esse culto? Nós já estaríamos queimando nas chamas do inferno. Deus disse não para Jesus. E Ele foi para a cruz. E lá na cruz,
diz Colossenses capítulo 2, que ele expôs publicamente ao desprezo os principados e potestades e cancelou o escrito de dívida que tinha contra mim, contra você. A promissória foi rasgada, a fatura do cartão de crédito foi rasgada, foi paga. Deus pagou por mim e por você. E ele ressuscitou em glória. Se Deus tem dito não para mim e para você, vamos esperar. Vamos curtir o lance. Vamos trabalhar. Vamos ser felizes. Quem é casado, seja bom marido, seja boa esposa. Quem é filho, seja bom filho. Quem é pai, seja bom pai. Quem é mãe, seja boa mãe. Quem trabalha, glorifica a Deus. Quem está desempregado, glorifica a Deus. Se alegra, porque os nãos de Deus reservam para nós a ressurreição, a glória eterna, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar em pé. Celiel, ajuda nós aqui, sem melodrama para não ficar mexendo demais, né? Com as emoções, mas eu sei que um culto precisa ter emoção também. Mas eu quero terminar o culto hoje orando por 2 assuntos específicos. Se tiver outro, pode vir também. Já mandar um abração aqui para o Fabiano e para a Ingrid, que estão assistindo em Portugal. O Fabiano e a Ingrid eram daqui. Beijo para vocês, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Depois o pessoal que preencheu a fichinha com os nomes aí, os visitantes, para a gente orar por você. Deixa com a gente lá, com a nossa equipe lá na saída lá. Mas eu quero orar por duas razões. A primeira delas é para aqueles que estão passando não. Receberam um não de Deus. Ficaram chateados ou estão passando por algum tipo de não. Quero orar por você, para Deus fortalecer a nossa vida, em nome de Jesus. Então já estou em pé aqui, porque galera, deixa eu falar para você, tem um monte de não que Deus anda falando para mim, que sinceramente estou começando a pensar assim, sacanagem. Assim, não dá. Só não, pelo amor de Deus, né? Que tem dó de mim, tem compaixão de mim. Eu quero orar por aqueles que se identificaram com essa mensagem, quando Deus diz não para nós. E eu quero orar também, hoje eu estava na devocional, eu quero fazer uma propaganda aqui, que eu leio a Bíblia, tá, gente, em casa, eu oro, eu tento, né, pelo menos, né, é um trabalho pesado, né, eu tento ser crente, todo dia, é uma luta, mas Deus tem me dado vitórias. E hoje eu estava lendo o 2 Crônicas 25, e um dos reis, chamado Amazias, quis guerrear contra os edomitas, e ele foi lá em Israel, ele era de Judá, foi lá em Israel, Reino do Norte, e contratou 100.000 homens, ao valor de 100 talentos de prata, que corresponde a 3.500 quilos de prata. Pagou aquele exército para ir lá guerrear junto com Judá contra Edom. E Deus levantou um profeta para falar com Amazias assim, Amazias, não, é para você ir sozinho. Aí Amazias, Senhor, mas deixa Israel lá. Senhor, mas eu paguei para eles 3.500 quilos de prata, e aí, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Deus falou assim, deixa para lá. Deixa eu até ler aqui o versículo, para eu não cair no erro aqui de citar errado, que eu acho que esse negócio tem a ver com a gente aqui, gente. Eu acho que esse negócio vai achar alguém aí. E Deus falou assim, respondeu-lhe o homem de Deus. Quando ele disse Amazias ao homem de Deus, que se fará, pois dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel, o que eu vou fazer com o dinheiro que eu paguei? Que eu paguei esse pessoal, e eles não vão mais para a guerra. Respondeu-lhe o homem de Deus, muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Nós temos um ditado, que eu aprendi quando eu trabalhava na Recapaz Silvana, de estoquista primeiro, de pneus, e depois de vendedor. Eu trabalhei em outras coisas também, porque tem gente que fala assim, pastor, a mão dele é lisinha, alguns pegam na minha mão, faz tudo bem. Hoje a minha mão é lisa, mas se você abrir meu cérebro, você vai ver que meu cérebro é cheio de calo, para estudar, para preparar, para aconselhar, essa coisa toda, trabalho pesado. Mas nessa época me falaram um ditado muito interessante, mais tem Deus para dar do que o lapeta, né, para carregar. Por que eu estou falando isso aqui? Que talvez você emprestou um dinheiro para alguém, bicho, e está te dando um trabalho, você já pensou até em matar essa pessoa. Não é verdade? Dinheiro, mulher, cachaça, dinheiro, faz os outros matar e morrer, né? A gente sabe disso. Então, de repente você fez um negócio com alguém, às vezes até com um irmão em Cristo, e esse abençoado não te paga, mas tem Deus para dar do que o diabo para carregar. Muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Não é que você não vai tomar as providências, devido providências, mas você não vai sofrer mais com isso. Entregue isso no seu coração. Eu já passei isso, gente, com o irmão. Uma benção emprestar dinheiro para o irmão. Esquece, abraço, tchau. Quando pede tanto, eu falo assim, a metade eu aguento, passar a raiva só com a metade. Então,
Deixa só a metade, vou perder a metade, né? De repente alguém está vivendo essa situação, não só assim, há algum prejuízo em algum lugar. Se você se identifica com esses dois pedidos, você quer vir aqui à frente para a gente orar juntos? Está passando algum não? E está vivendo essa situação de algum tipo de prejuízo que está matando? Então vamos fazer assim, vamos orar juntos, vamos colocar isso na mão de Deus. Pode chegar até aqui à frente, quiser vir aqui, se ajoelhar, pode vir. E de repente você que entrou aqui hoje também, eu quero fazer o maior de todos os apelos, né? E tipo assim, cara, eu quero Jesus, ó, eu quero o Jesus que morreu na cruz por mim. O Jesus que é o Deus de Davi, eu quero Jesus. Eu quero entregar minha vida a Jesus. E a nossa igreja, nossa equipe está aqui hoje, todos os irmãos que estão à sua disposição para essa caminhada, em nome de Jesus. E para a glória do nosso grande e maravilhoso Jesus. Vamos orar então? Pai, muito obrigado por essa noite tão especial que o Senhor separou para cada um que aqui está. Nós te agradecemos pela vida do Fabiano e da Ingrid lá em Portugal, que o Senhor os guarde, ó Pai. E aos demais que nos ouvem e que nos assistem em algum lugar deste planeta. Ó Deus, louvado seja o teu nome por cada um que aqui está. O Senhor sabe, ó Deus, o que nós temos passado, o que nós temos pedido. O Senhor sabe, ó Deus, que até onde a gente consegue julgar tantas coisas que temos pedido ao Senhor, não é capricho. Não é, ó Deus, um dengo nosso. Não é um mimo nosso. É uma necessidade. Mas sabemos, ó Deus, e Tu sabes que às vezes o Senhor diz um não prolongado, que é o tal do espere, né? Mas nós, ó Deus, queremos então, nessa noite, apaziguar o nosso coração em Ti. E colocar diante do Senhor essa situação, esse não. E renovar a nossa fé em Ti. Pedir que o Senhor renove a nossa confiança. E que o Senhor abra também os nossos olhos, como o Senhor falou para Davi: Davi, eu estou te dizendo não para esse projeto, mas eu estive e estou com você em todo o tempo. Não, nada vai faltar. Na verdade, você vai ter vitórias, vai vencer os seus inimigos. Talvez os inimigos não sejam o chefe, não sejam os funcionários. Talvez o inimigo sejamos nós mesmos. Nosso ódio, nossa amargura, nossa inveja, nossa falta de compromisso, talvez a nossa impureza, talvez a nossa imoralidade, talvez as nossas mentiras. O Senhor está nos curando, o Senhor está nos libertando, nos dando vitórias disso. Ó Deus, guarda o nosso coração assim. E nos ajude a afirmarmos e agradecermos e a esperarmos o dia em que nós agradeceremos ao Senhor pelo Senhor ter dito não para aquele pedido, para aquela situação. Mas enquanto isso, ó Deus, se é um espere, nós queremos ter forças para esperar, para vencer até lá em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos e clamamos também por aqueles que passam por prejuízos financeiros, ou emprestaram, ou fizeram algum tipo de negócio, confiaram em alguém, e esse dinheiro que faz falta aos nossos olhos não veio. Pai, mas nos faça lembrar o que o Senhor diz aqui: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Muito mais. O texto não coloca uma cifra, não coloca um limite, mas esse prejuízo que foi tomado, o Senhor está dizendo que o Senhor pode dar muito mais, e nós cremos nisso, nós agarramos nisso, nós confiamos nisso, e nós entregamos essa situação nas mãos do Senhor também, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. Aproveitamos para, juntos aqui como igreja, pedir pela vida do Renan, que mora na Serra. O Senhor o guarde, o abençoe e visite a sua família com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. E se nessa noite o Senhor entrou no coração de alguém aqui, que essa pessoa saia daqui pulando de alegria. Que seja uma quinta-feira, ó Deus, iluminada, santa, a melhor da vida, inesquecível. Derrama a tua vida, Jesus, derrama sobre nós. Derrama o poder do teu Espírito. Eu quero aproveitar para pedir que o Senhor cure aqui a alma, pensamentos, lembranças, memórias, redima as memórias. O Senhor traga cura no corpo, cura na alma. O Senhor liberte dos demônios, ó Deus, em situações. O Senhor, ó Deus, fortaleça no trabalho. Que o Senhor supra as necessidades. Que o Senhor alegre o espírito e a alma daqueles que estão abatidos, deprimidos, cansados, oprimidos, em nome de Jesus. O
Senhor traga restauração de vidas, famílias, relacionamentos, para a honra e glória do Senhor. E assim nós oramos em nome de Jesus. E que a graça de Jesus, esse Jesus maravilhoso que sabe o que é receber um não, e tirou glória, vitória, salvação desse não. Que a graça de Jesus, que o amor do Pai, que sabe o tempo certo de dizer sim e de dizer não, e que nos capacita a esperar, e que o consolo e a força, a direção, a companhia do Espírito Santo de Deus seja conosco. E assim que Deus Pai, meu irmão e minha irmã, que Deus Filho e Deus Espírito Santo continue conosco, hoje e para todos sempre. Amém e amém.